Oi, gente! Hoje estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito gostosa que se chama açúcar. E que da mesma forma que ela é gostosa, ela é muito perigosa se a gente não usar na concentração adequada, na concentração certa que a gente precisa. Então, eu fiz esse vídeo porque eu percebi que a maioria esmagadora assim, dos meus pacientes, a grande maioria dos meus pacientes não sabem que estão comendo uma quantidade muito grande de açúcar. O que acontece? Tem alguns alimentos que a gente tem que tem açúcar, óbvio, né? E que tem alimentos que, além do açúcar que ele já tem, que é próprio, natural, ainda a indústria coloca mais açúcar nele, certo? Então, eu vim aqui falar para vocês um pouco dos principais alimentos que as pessoas consomem sem saber que estão consumindo e que está sendo prejudicial e que está, por exemplo, ganhando peso e engordando. Então, tem muito paciente que fala assim, doutora, eu já faço de tudo, a dieta, sigo certinho, não tomo refrigerante, só tomo suco, mas não adianta, não estou conseguindo perder peso e tudo. Então, diante disso, eu preciso conversar com vocês esse assunto que é muito importante. A gente tem uma visão de que tudo que é natural é saudável, tá? E além disso, a gente tem uma visão de que tudo que é fit é saudável. Por quê? Porque a indústria quer vender que as coisas fit são saudáveis. Então, se a gente colocar o nome de fit nas coisas, nome de zero, de light, de diet, vai aparecer saudável. E vai parecer que não engorda, tá? E não é bem assim. E o principal que eu quero falar aqui hoje com vocês é do refrigerante e do suco. O refrigerante, todo mundo sabe que refrigerante engorda. Qualquer tipo de refrigerante. E o que acontece com isso? Dentro do refrigerante, para vocês terem uma ideia, tem uma concentração de açúcar tão, mas tão grande, tão absurda, que eles têm que colocar uma substância lá dentro para mudar o gosto, para que a gente consiga ingerir aquilo sem vomitar, sem ter mal-estar, de tanto que é alta concentração de açúcar lá dentro, tá bom? Então, se vocês pegarem o rótulo lá atrás do refrigerante, ler a quantidade de açúcar que tem lá dentro e colocar aquela quantidade numa balança, vocês vão ver que numa latinha de Coca-Cola, de um refrigerante, tem uma quantidade muito, mas é muito acima do que seu corpo consegue ingerir naquele dia inteiro, tá? O que isso vai repercutir? É assim. O nosso corpo, vamos supor, a gente precisa de ter, vou dar um exemplo básico aqui para gente, tá? Para vocês entenderem. Então, a gente tem alguns órgãos que metabolizam isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, o pâncreas, que vai metabolizar, que tem uns hormônios que metabolizam a quantidade de calorias e de açúcar que entra no nosso corpo. Nós temos uma meta diária, certo? O nosso corpo não é sem limite. Então, todos os dias, a gente tem um limite diário de alimentação, de caloria e de carga de açúcar que o nosso corpo consegue digerir. Então, pensa comigo. A gente tem um limite X de açúcar para ingerir. Se a gente ingere 2x, se a gente ingere a mais daquilo, o que acontece? O nosso corpo vai digerir, vai trabalhar, vai metabolizar todo aquele açúcar que a gente ingeriu, que é a quantidade ideal que a gente tem que ter por dia, que é saudável, que está tudo bem, que não tem problema. Por quê? Porque isso faz parte do nosso corpo, da nossa alimentação e tá tudo bem. Qual é o problema? Esse excesso. O que sobrou e o que o pâncreas não conseguir metabolizar, não conseguir fazer, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser sobrecarregado. Então, se a gente aguentava, vamos supor que o nosso pâncreas ele aguenta 10 bolinhas de açúcar. É um exemplo. E se a gente dá 10 bolinhas para ele no dia, ok, a gente vai metabolizar os 10, o corpo vai trabalhar para isso e vai resolver e tá tudo certo. Só que se a gente coloca 11 bolinhas, a gente vai conseguir trabalhar os 10 e para trabalhar esse outro um a mais,
o corpo vai forçar, nosso pâncreas, por exemplo, vai ser sobrecarregado e a gente não vai dar conta de metabolizar o que entra mais. Então, se a gente pode 10 bolinhas e num dia a gente come 20 bolinhas de açúcar, a gente tem 10 a mais, que vai para onde? A gente não consegue, o corpo não dá conta. Só que o nosso corpo é super, mega inteligentíssimo. Então, o que ele faz? Ele força e fala com o pâncreas, trabalha aí, meu filho. Vambora que nós temos que metabolizar mais 10 aqui. E ele acaba sendo forçado, as células começam a trabalhar num modo extenuante, e isso vai desgastando, isso vai, com o tempo, todos os dias, sobrecarregando um pouquinho, vai chegar num momento que o pâncreas uma hora vai falar, chega, acabou, eu não aguento mais, e para de funcionar. E aí as células aos pouquinhos vão morrendo, vão parando de funcionar, tá bom? Esse é um exemplo. E tudo que sobra, estoca. Então, tudo que sobra, o corpo vai armazenar de outras formas e vai virar gordura e outras coisas. Então, o problema, veja bem, não é o açúcar. O problema é a quantidade exagerada de açúcar que a gente come, né? Então, se todos os dias a gente tem um limite X para comer, a gente precisa respeitar o corpo e comer aquele limite X, certo? Uma vez ou outra, você ultrapassar o limite, o seu órgão vai ser judiado, ele vai ser, né, vai trabalhar mais do que deveria uma vez ou outra. É diferente do todos os dias. Então, se todos os dias você coloca uma quantidade acima do que a gente aguenta suportar, o corpo não vai conseguir e ele vai estocar e você vai engordar todo dia um pouquinho. E o seu corpo e os seus órgãos vão parar de funcionar todo dia um pouquinho. Até que ao longo de anos, uma hora ele não aguenta mais, tá bom? Então, a gente está falando do excesso. E os alimentos que mais têm excesso, que é uma bomba, um deles é o refrigerante. Então, o refrigerante ele tem uma carga de açúcar muito alta numa latinha. Então, se você bebe uma latinha de refrigerante, você está forçando e estocando no seu corpo uma carga muito grande de açúcar. Você fazer isso uma vez ou outra, o seu corpo vai sentir essa diferença, ele vai ser forçado, mas uma vez ou outra ainda tá tudo bem. Agora, se você toma refrigerante com frequência, todo dia, de manhã no almoço, de noite na janta, imagina, você tá dando 4 vezes, 5 vezes mais do que o seu corpo aguenta. Isso vai estocar, você vai engordar. E isso também vai prejudicar vários órgãos. Fora que os malefícios do refri em relação a provocar acidez, e os estudos de artigos científicos já comprovaram que a acidez em excesso no nosso corpo, tornando o nosso corpo ácido, ele facilita a proliferação de células cancerígenas. Então, fora isso, a gente tem essa questão. Ah, doutor, então tem pacientes que falam assim, eu não tomo refrigerante, eu só tomo suco. E mesmo assim, não emagreço. E mesmo assim, as coisas não estão bem. Às vezes tem esteatose hepática, que eu vou falar mais para frente o que é. Então, nesse caso, gente, é um dos motivos de eu estar aqui conversando com vocês. O suco, a gente tem o suco, por exemplo, de caixinha e o suco natural. Vou falar desses dois. O suco, ele tem açúcar. E a grande maioria dos meus pacientes não sabem dessa informação. Então, a grande maioria está ingerindo sem saber. Então, e isso que é mais preocupante, porque quando você sabe que aquilo faz mal e você está ingerindo e sabe que está engordando porque está comendo aquilo, é uma coisa. Agora, você está fazendo achando que está saudável, que está ok, e não está. Então, eu preciso comunicar a vocês que o suco, por exemplo, o suco de caixinha, tem mais açúcar do que um refrigerante. Se você olhar lá na bula, lá no rótulo dele atrás, você vai ver que tem uma quantidade maior de açúcar do que o refrigerante, gente. Ou seja, tomar um suco de caixinha, estou tomando algo que é natural, que é saudável e tudo? Não, não está. Tá bom? Por quê? Porque o seu corpo continua tendo apenas 10 receptores, vamos supor,
por dia para açúcar. Se você come 20, você vai sobrecarregar. E tomar um suco de caixinha, ele sobrecarrega também, porque a indústria coloca um monte de açúcar lá dentro. Então, tomar suco não é um substituto saudável, não é uma opção que você tenha que tomar, que você possa tomar suco de caixinha todos os dias, tá bom? Qual é o problema disso? O que está acontecendo? A gente sabe que a população está ficando cada vez mais obesa, cada vez mais com doenças graves devido à obesidade. Qual é o problema disso? Os artigos fizeram agora, teve 2 que saíram recentes e um há mais tempo, que fala que tem uma quantidade grande de crianças que estão desenvolvendo desde cedo algumas doenças, estão provocando esteatose hepática. O que é esteatose hepática? É, vulgarmente, para vocês entenderem, é como se fosse um acúmulo de gordura no fígado. Então, quando a gente tem um problema de acúmulo de alguma coisa, de, por exemplo, uma gordura no fígado que intoxica e ele não consegue executar suas funções certo, né, saudável e tudo mais, a gente vai forçando, e isso pode virar o que a gente chama de cirrose, por exemplo, que é quando o fígado entra em falência, vamos supor, para vocês entenderem, tá bom? Então, uma das coisas que sobrecarrega o fígado é álcool, é droga e, por exemplo, também o açúcar, tá? Tem algumas substâncias que metabolizam no fígado. E aí, quando tá tudo em excesso, faz o quê? Acumula lá dentro. Então, essa doença que chama esteatose hepática, a gente tem grau leve, moderado e grave, que é a medida que vai tendo o acúmulo dessas gorduras. É literalmente, você pega uma lâmina, a gente olha lá no microscópio a lâmina de um paciente que tem esteatose, a gente enxerga dentro das células do fígado um monte de gordura lá dentro, tá bom? De tecidos, assim. E isso, com o tempo, vai sobrecarregando até que uma hora o fígado fala, chega, parei, não funciona mais, eu não consigo metabolizar mais. E aí pode entrar no que a gente chama de cirrose. Imagine que isso está acontecendo muito em crianças. E com o tempo, eu falei para vocês do pâncreas, que é um dos órgãos que regulam. Se o pâncreas para de funcionar, a gente tem uma doença que chama diabetes. Diabetes, ela é quando o pâncreas começa a dar falência, a parar de trabalhar da forma que deveria, ter algum desajuste lá dentro, tá? Tem vários tipos de diabetes, eu estou falando específica de um tipo, que é o tipo 2, que é o que a gente desenvolve com o tempo, com essa sobrecarga no nosso pâncreas, tá bom? Então, ele parando de funcionar, ele pode gerar isso, ele pode gerar uma doença como diabetes. Da mesma forma que o fígado pode gerar uma doença como uma cirrose não alcoólica, por exemplo. E a maior causa de cirrose hoje em dia não alcoólica nos Estados Unidos é por conta de esteatose hepática, ou seja, é não alcoólica, é simplesmente a alimentação exacerbada, errada, de forma que prejudica os nossos órgãos, tá? Agora pensa comigo, como que as crianças estão começando desde cedo a desenvolver isso, se isso é algo que a gente, ao longo da vida, lá depois, antigamente, era por 5, 10 anos, acumulando isso no nosso corpo, desenvolvia. Agora tem crianças já que estão começando a desenvolver muito esteatose. E também acelerando cada vez mais, porque aí o pâncreas, com os anos, vão parando de funcionar. Isso acelera o processo e aí pode ser que ele pare de funcionar quando se é adolescente mesmo ou muito jovem ainda, tá bom? Então, como que isso está acontecendo? O que foi estudado, percebido e que a galera falou assim, vamos estudar isso porque tem algo errado acontecendo. A base da alimentação das crianças está sendo suco por exemplo, como substituto. Por quê? Porque os pais, a gente pensa, a gente não vai dar um refrigerante para a criança, porque a gente sabe nos malefícios e a gente não vai dar refrigerante para ela. Uma vez ou outra, um ou outro bebe. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que vocês saibam que se você dá, você tem esse problema. Então, a gente evita. E aí, o que os pais mandam para a escolinha? Sucos de caixinha. Porque é prático, fácil de levar, simples, você vai lá e manda e a criança toma aquilo. Qual é o problema do suco de caixinha para sua filha, para o seu filho, para as crianças? Ele tem muito açúcar. Então, é trocar
é fazer uma troca injusta. Por quê? É como se você... Eu não posso falar que é como se tomasse um refrigerante, porque o refrigerante tem outros malefícios além do açúcar. Porém, é como se fosse isso, entendeu? Por quê? Porque a quantidade de açúcar no suco de caixinha chega, às vezes, a ser maior do que a quantidade de açúcar no refrigerante. Então, você pensa que a sua criança, ela toma refrigerante de manhã, toma refrigerante na hora do almoço e toma refrigerante na hora da janta, às vezes. Já é um efeito X. Imagina, ela toma suco de manhã, suco almoço e suco janta. Ela está colocando uma carga exacerbada de açúcar nela de manhã, no almoço e na janta. E qual é o problema disso? Além de sobrecarregar isso tudo, vai acumulando. O problema maior que eu vejo é que as pessoas não têm essa consciência, elas não sabem, elas dão suco achando que está lindo, porque eles estão bebendo suco que está saudável. Não está. O suco de caixinha não é um alimento indicado para o seu filho, não é um alimento indicado para a criança, tá? Colocar suco de caixinha numa madeira. Imagina a quantidade de açúcar que a gente está dando num bebezinho. Se o suco de caixinha já tem uma quantidade alta demais de concentração de açúcar para uma pessoa adulta maior, imagina um bebezinho. Então, um dos motivos de eu estar aqui é esse, para falar para vocês que o suco de caixinha é uma opção muito ruim para substituir qualquer líquido, por exemplo, um refrigerante, tá? Não é uma opção saudável. Vocês precisam entender isso. A partir daí, você sabendo dessa informação, se vocês vão dar ou não, é diferente. Isso aí é cada um, né? Tudo bem, nada de errado. O que eu estou querendo dizer, o errado é vocês fazerem achando que estão saudáveis, que está tudo bem. Não. Vocês precisam saber que não está tudo bem, que se a sua criança está consumindo isso, ela está consumindo uma quantidade muito exacerbada de açúcar, que isso não é saudável, tá bom? Isso lá na frente a conta vai chegar. E essa criança, imagina, vai passar anos da vida e vai chegar na fase adulta com essa carga. A mesma coisa nós adultos, né? Então, suco de caixinha é isso. Ah, doutora, eu não tomo suco de caixinha. Eu só tomo suco natural, aquele que eu bato, a laranja lá em casa, eu mesma faço. E aí, gente? E aí eu tenho também uma notícia para dar para vocês. No suco da fruta, que é considerado natural, eu preciso falar que nem tudo que é natural é saudável. A fruta é saudável? Sim, a fruta é saudável, tá bom? Então, a laranja, por exemplo, é saudável? Tem um monte de vitamina, é essencial, é muito importante consumir frutas todos os dias, inclusive. Recomenda-se, tá bom? Porém, existe uma coisa que é comer fruta. Outra coisa é tomar o suco da fruta. E é uma pequena coisa que faz toda a diferença. A gente não imagina, a gente não para pensar. Que é o seguinte: se você for comer uma maçã, por exemplo, se for chupar uma laranja, por exemplo, você consegue chupar quantas laranjas? Uma, duas, máximo, mais ou menos, né? Para bater um suco de laranja, quantas laranjas a gente usa? Umas 10 laranjas, às vezes, para fazer um suco. Entende a diferença? E dentro da fruta, ela tem o açúcar natural dela, que chama frutose. Esse tipo de açúcar, que é o açúcar natural da fruta, ele tem uma metabolização, um órgão específico, que é lá no fígado, tá bom? Então, toda a frutose que a gente come, ela é lá no fígado. Qual é o problema dessa frutose? Ela é um açúcar, certo? Natural, mas é um tipo de açúcar. Da mesma forma que tudo em excesso, mesmo sendo natural, faz mal. E a frutose, ela tem alguns estudos que já mostram que ela é um açúcar difícil, porque ela digere lá e ela tem alguns malefícios. Ela digere no fígado e ela provoca alguns malefícios no nosso corpo, tá bom? Quando ela é solta, existem duas formas do nosso corpo adaptar. O fígado, por exemplo, no nosso corpo pode pegar a frutose pura e tentar metabolizar ela, e é um caos. Ou ela pode pegar a frutose junto com alguma coisa que diminui o índice glicêmico, por exemplo, dessa frutose, melhora a absorção, que são fibras, tá bom? Então, olha como que tudo na vida é maravilhoso. A fruta, ela tem a frutose.
Poxa, mas se o negócio é natural, é saudável, está na natureza, foi criado para isso. Como que pode ser mal ter um malefício? Porque olha que legal, ela foi feita a frutose, não é sozinha. Não existe a frutose sozinha. Ela está dentro de um fruto recoberto por fibras. Então, quando você come uma maçã, você está comendo frutose cheio de fibra. E essa fibra, junto com a frutose, faz toda a diferença na absorção do nosso corpo. Toda a diferença. Se você tira a fibra, por exemplo, quando você vai mastigar uma laranja e algumas outras coisas, quando você tem o excesso de fibra, a fibra ela muda essa forma de absorção. E isso torna uma forma diferente no nosso corpo a absorção. Isso é uma coisa. Só que quando a gente come uma maçã, a gente come uma, duas máximo. Agora, se você vai bater um suco de qualquer coisa, você usa muitas frutas. E você normalmente, às vezes, descasca. Você usa só a polpa, por exemplo, de uma laranja. Eu vou falar da laranja, porque o suco de laranja é o mais natural que todo mundo acha maravilhoso tomar, tá? É uma delícia, ele é maravilhoso. Porém, ele não é uma opção que você deve tomar todos os dias e nem nas refeições. Por quê? Porque ele tem uma concentração muito alta de frutose, que o seu fígado não vai conseguir metabolizar e ele vai acumular no seu fígado na forma de gordura, e isso vai acarretar um monte de problemas em alguns órgãos, de algumas doenças, e vai engordar, tá? Então, isso também não ajuda no processo de emagrecimento. Por quê? Porque a frutose, ela é assim. Então, se você quer uma laranja, você tem que chupar a laranja e não tomar o suco da laranja. Se você quer comer um morango, você tem que comer o morango e não tomar um suco batido de um monte de morango. Porque isso faz toda a diferença, tá bom? Você está sobrecarregando o seu corpo, tornando uma coisa que é natural, que está lá bonitinha, a gente está processando, jogando para dentro numa carga que o nosso corpo não consegue. Ele não foi feito para isso. Lembra que ele só tem 10 bolinhas que ele aguenta, por exemplo, de açúcar ou de frutose. Se você dá 20, ele não vai aguentar. E ele vai ter repercussões em relação a isso. Então, o suco natural também é um suco que tem que ser tomado com moderação. Uma vez ou outra, você pode sobrecarregar e tudo, ok. Isso vai acontecer, você vai tomar uma vez ou outra, mas você tem que tomar sabendo que aquilo não é saudável, que aquilo não vai emagrecer, que aquilo engorda, porque não é saudável você jogar um monte de frutose de uma vez no seu corpo, tá bom? Então, sempre que você for escolher comer, querer alguma fruta, você tem que escolher na forma de comer ela, ou mastigar, tá? Isso faz toda a diferença. Olha como o nosso corpo é inteligentíssimo. Isso faz diferença tanto na forma de ter fibras nela à medida que você vai mastigando e vai consumindo, e é uma fruta ou duas e não 10 laranjas, quanto na forma de um monte de hormônios no nosso cérebro. Então, a gente tem uns hormônios que a gente libera de saciedade e de refeição, que a gente desencadeia esses hormônios quando a gente mastiga. Então, nosso corpo ele é sensacional. Então, quando você mastiga, o corpo entende, opa, tá entrando alimento. Ô, órgão, vamos embora preparar aí que tá vindo alimento para você metabolizar. Aí ele começa a produzir um monte de hormônio, começa a fazer pico de algumas substâncias em alguns órgãos, pâncreas, em outros, para preparar seu corpo para receber aquele alimento e metabolizar aquilo tudo. Só que aí, pensa bem, o que acontece? Quando você toma um suco, ou qualquer líquido muito, por exemplo, um shake, enfim. Quando você toma um suco, você está engolindo aquilo e não mastigando. Então, você não está trabalhando alguns hormônios que a nossa língua, nas papilas gustativas, que a gente tem umas papilas dentro da língua, que desencadeia essa informação para o cérebro. Não chega lá a tempo. Você simplesmente engole. E aí, pronto, cai uma carga enorme de frutose ou de açúcar dentro do seu corpo. E o seu cérebro não foi avisado. E ele fala assim, eu não entendi, chegou um monte de coisa aqui, mas não tem hormônio nenhum, não produziu substância nenhuma para poder liberar aquilo ali, para dar a sensação de saciedade
para digerir aquilo dali, o corpo bagunça tudo, ele não entende. E aí o que acontece? Atrapalha no processo, sobrecarrega as células e pode ter falência de alguns órgãos com o tempo, por exemplo, diabetes. Então, chega uma hora, eu costumo dar o exemplo para os meus pacientes de um liquidificador. Quando você liga o liquidificador no tal e deixa ele rodando um tempão, ele não começa, chega a fazer uma fumacinha de que está forçando, é a mesma coisa. Quando você ingere uma quantidade muito mais superior do que o seu corpo tem de limite no dia para comer. E aí é como se seu pâncreas, por exemplo, ficasse ligado ali, ó, soltando fumacinha. Uma hora ele para de funcionar, uma hora as células não vão sendo mais adequadas. Fora que inflama o corpo, aí você fica inflamada, isso gera processo de inflamação com células inflamatórias que atuam no cérebro. Isso faz com que você memorize menos coisas, com que a concentração mude, embanana tudo no corpo, né? Pode inchar, fica inflamada, enfim. Então, tomar suco, mesmo que seja um natural, não é uma opção que você possa fazer todos os dias e tomando no almoço, na janta, no café da manhã, achando que está saudável, porque não é assim, tá bom? A gente tem essa concentração de frutose que o nosso corpo não está adaptado. Então, qual que é a função de vocês e a dica que eu tenho para dar para vocês agora? É a seguinte, preferir sempre água. Então, se você quer beber, é água. Se você quer fruta, é comendo a fruta, tá bom? E aí, o que a gente pode fazer? Você pode sempre água, e de preferência não com as refeições, porque almoçar e beber não é uma prática muito saudável assim, de se fazer, mas ao longo do dia é água o tempo inteiro. Se você quer muito algum gosto, alguma coisa de diferente, tem algumas substâncias que você pode colocar na água, mas nada que seja batido de suco, né? Ou você pode colocar, por exemplo, um limão, espremer um limão numa água. Ela fica com gosto de uma limonada, por exemplo, óbvio, sem colocar açúcar, né? E aí tem um gosto diferente. Mas a água ela é feita para não ter gosto mesmo, né? Então o negócio é tomar água e quando for para fruta, é para comer a fruta e não bater a fruta, tá? Lembrando sempre que temos as fibras que a gente tem que deixar lá, porque essas fibras, elas que serão importantíssimas para o processo nosso de digestão. Então, é muito comum os pacientes falarem que só toma suco de laranja, o dia inteiro, por exemplo, e que tá saudável e que não sabe aonde que tá engordando, porque come tudo bonitinho e tudo saudável. Você tá colocando uma sobrecarga de frutose, de açúcar no seu corpo, o suficiente para te engordar um pouquinho todo dia. Isso não vai emagrecer, tá? Então não é porque é saudável que pode. E os lights e as coisas diet, mesma coisa, tá bom? O light ele tem uma concentração menor de açúcar, mas ainda assim é superior à mínima que você precisa durante o dia para consumir. Então, sim, ainda não é uma opção saudável. E o light e o diet. O diet é questão restrita da nutrição, é um pouco diferente, tá bom? De se fazer. Lembrando que o suco de caixinha tem também a questão de um monte de substâncias lá que não são saudáveis. Então, é lembrar que nem tudo que é natural é saudável. Então, tomar suco das coisas naturais batidas na fruta que você faz, não é assim que funciona, porque é muito açúcar que a própria fruta tem na forma de frutose, que não é saudável, tá bom? E além disso, tem gente que além do suco, bota açúcar no suco. Não dá, tá? É uma carga que a gente não consegue, você engorda um pouquinho. Isso faz engordar, se você toma suco todo dia, isso pode chegar a engordar 1 quilo por mês, todo mês, entende? Chega no final do ano, você tá com 10 quilos mais gorda, não sabe da onde, você toma suco o tempo inteiro, o dia inteiro, toda hora. É igual também aquele suco detox, já me falaram muito. O suco detox que a galera usa, o suco verde, por exemplo, né? O que é o suco verde que a pessoa usa? É bater as folhas verdes no suco e botar, talvez, espremer um limão. Isso é um suco verde. Agora, o que os pacientes chegam para mim e falam, doutora, eu tomo suco verde o dia inteiro, eu faço litros de suco verde e não emagreço, achando que isso vai emagrecer.
Enfim, não estou entrando agora nas questões fora alimentação, né? Aí eu pergunto, o que tem no seu suco verde? Aí eu bato ele com uma laranja, uma abacaxi, maçã, um monte de folha verde, coloca as folhas verdes todas lá e toma o dia inteiro. Você imagina a pessoa fazer 2 litros? Já levaram para mim no meu consultório. Às vezes o paciente chega com uma garrafa de 2 litros de um suco desse verde e fala, eu tomo isso aqui o dia inteiro. E nada funciona. Gente, imagina a quantidade de açúcar que tem dentro da frutose de um suco batido com um monte de fruta dentro, e só porque ela tem a couve, a folha, não é assim que funciona, gente. Né? Você está colocando uma carga absurda de açúcar no seu corpo todo dia. Você está fazendo dieta de engorda, não é de emagrecer. Não tem como emagrecer. E legumes. Tem alguns sucos que são bem saudáveis também, que algumas pessoas colocam. Preciso alertar isso também. Por exemplo, bate com cenoura, beterraba e as frutas. Cenoura e beterraba é um excelente alimento. E da mesma forma, tem carboidratos que são absorvidos de forma que, se você bate em forma de suco e coloca numa quantidade, isso vai acumular, porque a gente tem um limite. Lembra que o nosso corpo trabalha com limite. Se você coloca 10 quantidades desses carboidratos no corpo, ele vai absorver os 10 e acabou. Se você bota 20, vai acumular mais 10, que não vai para onde? Vai lá para a barriga, vai para alguns lugares onde mais vai acumular, engordar, enfim. Então, também não é saudável você colocar beterraba, cenoura e um monte de fruta batendo suco. Não é. Por quê? Porque você está colocando uma carga muito alta de substâncias, de frutose, de açúcar, mesmo que você não ponha o açúcar refinado, tem o açúcar natural nessas substâncias, e isso é excesso de carboidratos. Se você toma isso o dia inteiro, você está fazendo uma dieta de carboidrato o dia inteiro, tá bom? Então, gente, de novo, cada um come o que quer, sabe o que quer, a vida é de cada um. O que eu estou querendo, o meu intuito é levar informação para que vocês entendam que quando vocês estão consumindo algumas coisas naturais, achando que aquilo é natural, que aquilo deveria estar funcionando e não funciona, é porque aquilo não é o recomendado, não é saudável. Você está sobrecarregando o seu corpo, ao invés de fazer o processo ao contrário, tá bom?